Um bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Um prazer estar aqui, um grande temor, de fato, partilhar com vocês esse momento e esse tema. No meu caso, enquanto eu estava ali fora, eu tive uma sensação estranha, que parece que foi ontem que eu estava querendo assumir a responsabilidade e pegar o bastão, mas hoje eu me dou conta de que já falo do outro lado da mesa, né? Eu sou a turma que tem que largar o osso, não que tem que... Então é estranho, passou muito rápido. Foi ontem e hoje já tenho essa tarefa solene de tentar encontrar os caminhos e as rotas de saída e encontrar os caminhos para abrir as portas para quem está chegando. Passou muito rápido. E eu queria então compartilhar com vocês, a partir da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, esse tema tão pertinente e desafiador. Eu acredito na rapaziada, o desafio de passar o bastão, e creio que essa relação de Paulo e Timóteo é fundamental e de fato referência para esse processo de sucessão geracional ou de multiplicação discipular, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, é quase um pretexto, mas é importante que seja compreendido por nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, eu começo lendo o verso 1. Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Estes 2 versículos da carta de Paulo a Timóteo registram 4 gerações. Paulo, Timóteo, aqueles que seriam ensinados por Timóteo e aqueles que seriam ensinados pelos que foram ensinados por Timóteo. Então Paulo ensinou a Timóteo que deveria ensinar a homens fiéis e idôneos que por sua vez ensinariam outros. Então são 4 gerações. Esse me parece ser o teste da liderança espiritual eficaz. É se nós temos netos e bisnetos. Se nós temos netos e bisnetos, então nós fizemos o nosso papel, cumprimos a nossa parte nesse processo de passagem do bastão de geração em geração. E esse tema, eu acredito na rapaziada, me suscitou muita reflexão, muita ponderação. E a primeira delas é que eu acredito na rapaziada e me perguntei, que rapaziada eu acredito? E me perguntei, acredito na rapaziada para quê? Então me propus a responder essas 2 perguntas. Eu acredito na rapaziada para quê? E que tipo de rapaziada eu acredito? Ou o que significa, no seu caso, assumir o bastão? É o para quê? Ou que compromissos você deveria assumir para justificar que o bastão esteja na sua mão? Por que alguém deve passar o bastão para você? Aí é que tipo de rapaziada eu acredito? É mais ou menos para quem eu teria o prazer de passar o bastão. E acredito na rapaziada para quê? Que bastão é esse
que eu estaria passando às suas mãos? Essas duas perguntas são importantes para nós e eu vou tentar respondê-las com 3 e 4 aspectos para ambas. Então a primeira delas é: acredito na rapaziada para quê? O que significa pegar o bastão? O que é que se espera de uma geração cristã? Em termos simples, é que essa geração faça diferença no reino de Deus. Mas o que é fazer diferença no reino de Deus? Então eu sugiro três aspectos ou 3 respostas. Primeiro, é uma geração que é capaz de compartilhar a pessoa de Jesus Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo, fazendo todo o possível, evidentemente todo o possível legítimo, para ganhar o maior número de pessoas. Em termos bem simples, o que se espera de um cristão é que ele seja testemunha de Jesus Cristo e que outras pessoas venham a crer em Jesus Cristo, amar a Jesus Cristo e dedicar a vida a Jesus Cristo. É o que nós, na nossa tradição, costumamos chamar de evangelismo pessoal ou testemunho pessoal, e o que nós esperamos, e eu penso que o primeiro fruto que nós esperamos é, de fato, falando português claro, gente se convertendo. Fazer diferença no reino de Deus implica fazer discípulos. Nós não faremos diferença no reino de Deus se não fizermos discípulos. Nós não faremos diferença no reino de Deus se aquelas pessoas que estão à nossa volta estão sob o nosso horizonte de influência, se essas pessoas não reconhecerem Jesus Cristo como a única boa razão de viver e de morrer, se elas não se submeterem pessoalmente a Jesus Cristo. Em outras palavras, se elas não se converterem. Faz parte do nosso coração de discípulos o fazer discípulos. Nós queremos, como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, que ele tornou-se judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornou-se como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornou-se como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus e da lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornou-se fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Embora seja livre de todos, disse o apóstolo Paulo, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, assumir o bastão é assumir a responsabilidade evangelística, missionária, do testemunho da pessoa e da obra de Jesus Cristo, e desse objetivo de olhar em volta e ver pessoas entregando a sua vida a Jesus e se submetendo a Ele como Senhor absoluto de seu projeto existencial, de sua existência. Então, fazer diferença no reino de Deus, em primeiro lugar, é fazer discípulos. Segundo, uma geração que faz diferença no reino de Deus, ela planta igrejas. A igreja local, ela está no coração do processo histórico do reino de Deus.
A igreja é a comunidade do reino de Deus. A igreja é essa comunidade dos discípulos de Jesus que sabem que não é possível ser discípulo de Jesus em termos individuais. A salvação é pessoal, mas a caminhada do discipulado é coletiva, é comunitária. E nada no cristianismo é individual. O cristianismo desconhece o conceito de individualidade. O cristianismo conhece o conceito de pessoalidade, mas não conhece o conceito de individualidade. Ser discípulo de Jesus é ser mergulhado pelo Espírito Santo em um corpo. O apóstolo Paulo deixou isso absolutamente claro quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, o verso 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Eu sou grato a Deus pelo chamado movimento para-eclesiástico. Não fosse o sopro do Espírito Santo para os movimentos para-eclesiásticos, nós não estaríamos sequer aqui. Podemos dizer que JV é uma para-eclesiástica, é uma organização ao lado da eclesia, ao lado da igreja. Mas os movimentos para-eclesiásticos nunca pretenderam substituir a igreja. E os movimentos para-eclesiásticos que pretenderam substituir a igreja acabaram por comprometer o processo histórico da sinalização do reino de Deus, que é a própria igreja. Eu me lembro de ter sido convidado uma vez para participar da Associação Mundial dos Discípulos de Jesus. Eu falei, a Associação Mundial dos Discípulos de Jesus é a igreja. Como assim a Associação Mundial dos Discípulos de Jesus? Isso no Novo Testamento chama-se igreja. E a igreja no Novo Testamento, apesar desta dimensão de igreja chamada corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, a igreja no Novo Testamento ela é essencialmente igreja local. É a comunidade que está em Éfeso, que está em Corinto, que está em Filipos. E o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, inclusive com Timóteo, lembre-se que Timóteo, seu filho na fé, era pastor de uma igreja local, a igreja de Éfeso. Paulo escreve essa carta que acabamos de ler a Timóteo, as duas epístolas chamadas pastorais e mais a epístola de Paulo a Tito, são cartas a pastores de igrejas locais. O resultado da ação missionária do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, em suas 3 viagens missionárias, foi igreja local. Na viagem missionária ele sai plantando igrejas, depois ele volta confirmando as igrejas. Leia Atos capítulo 14 e você vai ver que o apóstolo Paulo vai na primeira viagem plantando igrejas, depois ele volta instituindo liderança espiritual em cada uma das igrejas, instituindo e promovendo a eleição de presbíteros. Então, é a igreja. Qualquer movimento para-eclesiástico tem que ser um movimento para a igreja. É para-eclesiástico nesses 2 sentidos. É para porque é ao lado, mas é para porque é em favor de. Senão perde o sentido, porque o projeto histórico de Deus é a igreja. E eu temo uma geração que não ama a igreja. Eu temo uma geração que tem olhos críticos para com a igreja.
Eu tenho olhos críticos para com a igreja, mas de dentro dela. Eu tenho olhos críticos para com a igreja, mas é a igreja o lugar onde o nosso caráter é forjado, onde nós somos humilhados, onde nós temos que servir, onde nós temos que caminhar com o fraco, nós temos que andar com o irmão na fraqueza do irmão, onde nós temos que andar com o irmão na velocidade do irmão. Por exemplo, quando o Leonardo Boff foi condenado ao seu ano de silêncio pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, juízos à parte, a Igreja Católica Apostólica Romana, ao processo de condenação ao silêncio do Frei Leonardo, alguém perguntou a ele por que ele estava se submetendo ao silêncio que lhe fora imposto. Ele disse: porque eu prefiro andar lentamente com a comunidade do que rapidamente sozinho. Por quê? Porque a vida cristã, ela é comunitária. Ela é vida no corpo. E esse corpo ganha densidade histórica em igreja. E igreja pode receber um monte de nome. Movimento, comunidade, instituição. Pode até receber um nome para-eclesiástico ou um movimento que se compreenda para-eclesiástico, mas há que se compreender como igreja. Porque esse é o processo histórico de Deus, passa pela igreja local. Eu temo muito uma geração que não tem amor pela igreja e que só tem olhos críticos para com a igreja e que tem um coração amargo para com a igreja. Eu repito, eu tenho olhos críticos para com a igreja, mas não fosse a igreja eu não estaria aqui. Eu nasci para o Evangelho de Jesus Cristo nos bastidores de uma pequenina igreja batista local, que eu olho para aquela igreja hoje e faço radicais e severas e inúmeras críticas. Mas uma coisa eu não posso negar: eu estou aqui. E foi lá, naqueles bancos da igreja, que o meu caráter foi forjado e os primeiros passos na minha caminhada cristã foram fundamentados. É a igreja. E em terceiro lugar, eu diria que uma geração que assume o bastão, ela se compreende como instrumento de Deus para a promoção da justiça e da solidariedade. Não basta ganharmos pessoas para Jesus, não basta congregarmos as pessoas que foram ganhas para Jesus, fazendo de nossas igrejas comunidades que se tornam fins em si mesmos. Nós não estamos num processo missiológico de buscar pessoas no mundo que é do diabo para trazer para dentro da igreja que é de Deus. Não é esse o projeto de Deus missiológico para a igreja. O que Deus quer é a sinalização histórica do seu reino, que tem na igreja local, a comunidade dos discípulos de Jesus, a sua agência prioritária e inegociável. Mas a missão da igreja não é crescer. E a missão da igreja não é fazer discípulos. A missão da igreja é exercer no mundo a autoridade que pertence ao Senhor Jesus, e que é Senhor não só da igreja, mas é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então a igreja existe para dizer à sociedade, a todas as instâncias da vivência humana, que há um Senhor, e é Jesus. E esta igreja é um instrumento através do qual o Senhor Jesus exerce a sua autoridade de fato e de direito no mundo que é seu. Enquanto a igreja sinaliza o reino de Deus,
fazendo a vontade do Rei do Reino, as pessoas pessoalmente vão se encontrando ou sendo encontradas pelo Rei do Reino e com o Rei do Reino. E vão se juntando às comunidades do reino. Mas não podem esquecer-se jamais que são discípulos de um rei que tem uma comunidade e essa comunidade tem uma função histórica. Então, o que é uma geração comprometida com o reino de Deus e que faz diferença no reino de Deus? É uma geração comprometida em fazer discípulos, é uma geração comprometida em plantar igrejas e é uma geração comprometida em plantar igrejas que sejam agências da promoção da justiça, da paz e da solidariedade, ou, em outras palavras, igrejas que sejam sinais históricos do reino do qual são comunidades. O Paulo apóstolo vai dizer que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, e para que Cristo seja Senhor sobre todas as coisas, Deus o deu como cabeça da igreja. Então, digamos que Cristo é Senhor de direito sobre todas as coisas, mas Ele não é Senhor de fato sobre todas as coisas. Jesus não é Senhor de fato sobre toda a cultura, toda a ciência, todo o desenvolvimento da tecnologia. Jesus não é Senhor de fato sobre toda a riqueza e todo o recurso natural ou econômico que existe. Então, o que é a igreja? É essa agência que trabalha para que Jesus seja Senhor de fato e de direito. Ou de direito, mas de fato. O que é uma geração comprometida com o reino de Deus? Ela é uma geração comprometida em fazer discípulos, em plantar igrejas que sejam agências da promoção da justiça, da paz e da solidariedade, que são sinais históricos do reino de Deus. Se de fato formamos discípulos que geram comunidades do reino, nós sinalizaremos o reino. E se de fato sinalizamos o reino, nós, enquanto sinalizamos o reino, faremos discípulos que gerarão comunidades do reino, que sinalizarão o reino, e enquanto sinalizando o reino farão discípulos. É um ciclo virtuoso. Enquanto fazemos discípulos, geramos comunidades que sinalizam o reino, e porque sinalizam o reino fazem discípulos, e porque fazem discípulos geram comunidades, porque discípulo vive em comunidade. Isso é uma geração comprometida com o reino de Deus. Então eu acredito na rapaziada para quê? Para isso. Eu acredito que você pode se comprometer com Deus de tal maneira a ser um instrumento para a multiplicação de discípulos, a plantação de igrejas e a sinalização histórica do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, que tipo de rapaziada vai cooperar nesse processo? Eu acredito em que tipo de rapaziada. Então eu transformaria essa segunda metade em, sem ser pretensioso, conselhos aos meus filhos. Como Paulo disse a Timóteo, e essa palavra é uma palavra afetiva e significativa: você, meu filho. Você, meu filho. Eu daria como título Conselhos aos meus filhos. O que você precisa cuidar, do que você precisa zelar para fazer diferença no reino de Deus? Eu sugiro 4 aspectos, ou lhe dou, sem nenhuma pretensão, senão que a voz de Deus seja ouvida por todos nós. Eu lhes dou 4 conselhos.
O primeiro deles é que fará diferença no reino de Deus uma geração consciente de sua vocação. Vocação. Qual é a sua vocação no reino de Deus? Qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Há muitas maneiras de nós traduzirmos esse aspecto, mas o que foi que Deus colocou na sua mão para fazer? E vocação, me parece que é um conceito que nós podemos dividir em dois aspectos. A vocação no sentido do discernimento das minhas competências, das minhas capacidades, das minhas possibilidades, daquilo que eu sou, daquilo que eu sei fazer, daquilo que é em mim natural. E eu definiria vocação como a maneira como Deus se expressa através de uma pessoa. Hoje nós temos o conceito de inteligências múltiplas, mas eu diria a você: preocupe-se em discernir a sua vocação, ou preocupe-se em discernir diante de Deus quem é você. O que é que lhe caracteriza em termos peculiares como uma pessoa formada artesanalmente por Deus? Como é você? Você é uma pessoa extrovertida, expansiva, bem-humorada, criativa, envolvente, carismática, adorável, como o Jaziel? Ou você é uma pessoa introspectiva, reflexiva, tímida? Como você é? Seja você. Há algumas coisas no reino de Deus que só uma pessoa como o Jaziel pode fazer. E há algumas coisas no reino de Deus que só uma pessoa completamente diferente do Jaziel consegue fazer. Então quem é você? Você não precisa reproduzir a experiência ministerial dos seus heróis. Os seus heróis são apenas referências e balizamentos no processo de autodescoberta. Quem é você? Digamos, usando a figura bíblica, qual é a armadura que lhe cabe? É a de Saul? Talvez a armadura de Saul lhe seja um grande trambolho, um embaraço que vai impedir você de expressar-se legitimamente. Então, quem é você? O apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Por exemplo, a igreja de Corinto é uma igreja problemática, e há quem diga que a culpa desta igreja ter sido uma igreja problemática foi do apóstolo Paulo, que ficou muito tempo lá em Corinto, aproximadamente 3 anos. Ele deveria ter plantado a igreja e saído fora. Mas ele ficou lá. Não era dele. Pastorear a igreja local não era dele. Mas ele ficou lá, por alguma razão ele ficou lá. Então, qual é a sua? Quais são as suas características, as suas competências? O que é que você gosta de fazer? O que é que você faz com um pé nas costas? A sua vocação passa por aí. Agora, a vocação tem um outro aspecto, que é uma causa. Qual é a sua causa? Qual é a sua causa? Você é cooperador no reino de Deus. Em que causa? Qual é a sua causa? Digamos assim, quando você chegar no portão do céu, Deus vai cobrar de você o quê? Por
Por exemplo, eu tenho certeza que Deus não vai cobrar de mim o que é que eu fiz com as crianças de rua que moram nas ruas da cidade de São Paulo. Deus não vai cobrar isso de mim. Deus não vai cobrar de mim o que é que eu fiz pelas pessoas que sofrem com a dependência química. Deus não vai cobrar isso de mim. Deus não vai cobrar de mim o que é que eu fiz a respeito da dificuldade de acesso à Bíblia Sagrada na China. Deus não vai cobrar isso de mim. Isso não é problema meu. Não é problema meu, não faz parte da minha vocação, do meu chamado. Quando eu ouvia um missionário falando sobre a África, eu falava: pois você quer ser crente, é servir Jesus, acho que eu tenho que ir para a África. Aí depois, no outro domingo, vinha um cara que falava sobre criança de rua, eu falava: pois você quer ser crente, eu tenho que ir para a rua pegar essa criançada. Aí depois eu via um camarada falando sobre a dificuldade da educação teológica no Brasil. Eu falava: realmente o Brasil precisa de seminário. Acho que eu tenho que ajudar a ter seminário e formar uma geração de pastores e pastoras para esse Brasil. Não, você vai ficar louco. Você tem que ser solidário, você tem que ser um intercessor, tem que ser um investidor, tem que ser um parceiro, tem que abrir portas, tem que fazer pontes, colocar a gente em contato. Mas tem alguma coisa que é a sua causa, é a sua bandeira, esse é a sua paixão. Qual é a sua? É jovem, por exemplo? O peso que está no seu coração é o peso a respeito da próxima geração. Então é isso. Então você tem que entender de jovem. Você tem que gostar de jovem. Você tem que amar o jovem. Você tem que ficar no meio do jovem. Você tem que aprender a falar a língua do jovem. Se é a juventude mesmo, se o que Deus te chamou para fazer foi pastorei a minha juventude, então é isso. Se não é, sai fora. Por quê? Porque você vai atrapalhar e você vai ser infeliz. Sai fora. Vai cuidar de velhinho, por exemplo, eles precisam. A terceira idade precisa. A criançada precisa. Vai fazer alguma outra coisa, mas qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? E o seu chamado tem tudo a ver com o tipo de gente que você é. Com a sua personalidade, com a sua história de vida, com a sua formação. E já passou o tempo em que servir a Jesus era ser pastor e missionário. Não é mais assim. O tempo dos missionários profissionais morreu. Agora é o tempo dos profissionais missionários. Ontem eu recebi um e-mail de um irmão dizendo: pastor, você é maravilhoso, vírgula, mas... Aí eu sempre tenho mas. E era um irmão dizendo que eu falei que não era para ninguém ser missionário, não. Era para ser profissional. Eu escrevi para ele e ele fez lá comentários bem afetivos a respeito dessa minha fala. Então eu respondi para ele o seguinte: me perdoe que eu não me fiz entender. O problema não está em você que não entendeu, está em mim que não me fiz entender. Então me deixa explicar e obrigado pela oportunidade de explicar. O que eu disse é que a turma que quer ser missionário profissional não vai conseguir fazer missões num mundo como o nosso. Outro dia veio um jovem para mim e disse assim: eu quero ir para a África. Eu falei: o que você tem para dar para a África? Você sabe tocar violão? Pô, o africano toca melhor que você, bicho. A África está precisando de medicina. A África está precisando de tecnologia agrícola. A África está precisando de empreendedores.
A África precisa não de missionário para ir na praça, ficar distribuindo folheto e fazendo culto ao ar livre. A África precisa de gente que vá lá e monte uma sapataria, monte uma padaria, que vá dar aula em universidade. É isso que a África precisa. Ou você acha que os americanos têm que vir aqui ainda para fazer culto ao ar livre no Brasil? É isso que nós precisamos da igreja norte-americana? Missionário que vem aqui para pregar o evangelho por nós? Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é de desenvolvimento. Nós precisamos de educação, de intercâmbio tecnológico, científico, acadêmico. Isso nós precisamos. Isso nós precisamos. E se esse cara que vem com uma visão de reino de Deus, essa presença missionária não é esfoliadora. Essa presença missionária, ela não é massacradora da cultura. Por exemplo, Desmond Tutu, o bispo sul-africano, ele disse o seguinte, que quando nós estávamos aqui, nós tínhamos gold, mas não tínhamos God. Os missionários evangélicos chegaram aqui e eles nos ensinaram a orar. E nós fechamos os olhos e fizemos orações. E quando nós abrimos os olhos, nós tínhamos God e eles tinham gold. Então, você quer fazer diferença no reino de Deus? Ouça o seu chamado. Deus pode chamar você para ser pastor de igreja local, mas pode chamar você para ser engenheiro agrônomo, para ser dentista, para ser mecânico de automóvel, para ser dono de padaria, professor de matemática, artista, músico, literato. Deus pode chamar você, porque inclusive nós estamos falando sobre missão integral da igreja, nós estamos falando sobre método de evangelismo. Nós estamos falando em servir a Cristo a partir da promoção da paz, da justiça e da solidariedade. É isso que nós estamos falando. Então o que nós precisamos é formar uma geração que tenha consciência de vocação e que onde quer que esteja, atue na perspectiva do reino de Deus. É isso que nós precisamos. Então quem quer dedicar a vida para servir a Jesus, vai para o seminário. Não necessariamente. Quem quer dedicar a vida a Jesus, pergunte: Jesus, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Fazer o quê? Aonde? Com quem? Para quem? Segundo conselho, não apenas ouvir o seu chamado, mas eu diria, cuide da sua integridade. É o famoso, tenha uma vida santa. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Deus é testemunha, mas vocês são também testemunhas da maneira pura, santa, justa e irrepreensível como temos vivido entre vocês. O reino de Deus não é um reino de motivações. O reino de Deus é um reino de ações. Servir a Cristo não é uma questão de intenções. Servir a Cristo é uma questão de obediência. Outro dia recebi um outro e-mail, camarada dizendo assim: você acredita que uma pessoa que nasceu de novo, mas continua vivendo na promiscuidade, vai para o céu?
Eu não entendi a pergunta. Você acredita que uma pessoa que nasceu de novo, mas continua vivendo na promiscuidade, vai para o céu? Aí eu respondi assim: você acredita que uma pessoa que torce para o Corinthians e que se converteu aos Santos, mas continua com a camisa do Corinthians, na arquibancada do Corinthians, gritando Corinthians e Timão, se converteu aos Santos? É isso. A metáfora não é casual. Então, veja que interessante. Você tem uma variável do seu futuro na sua mão. Eu arriscaria dizer que só tem uma variável do seu futuro na sua mão: é a sua integridade, é o seu caráter. Digamos assim, que em tudo Deus põe a mão, ajuda, empurra. Quando chega na questão da luta contra o pecado, Deus olha para você e fala: eu vou ou você vai sozinho? Aí você diz: não, fica aí que eu vou ali curtir um barato. Está na sua mão. Eu tenho para mim, isso pode não ser inclusive uma verdade verdadeira teológica, mas eu tenho isso registrado na minha consciência, que a única variável do meu futuro que depende de mim é a minha integridade. Eu penso na carreira de fazer diferença no reino de Deus como aquele joguinho de tabuleiro de dadinho que a gente joga e aí, assim, avance 5 casas, volte 3 casas, fique uma rodada sem jogar. Lembra desse que a gente brincava quando era pequeno? Aí tem, volte ao início. Aí você está lá na casa 189 e fala: volte para a casa 17. Você volta o seu negocinho lá para a casa 17. Eu tenho para mim isso no meu coração, que a questão da integridade é o dadinho. E que tem muita gente que hoje poderia estar fazendo muita diferença no reino de Deus, mas voltou para a casa 17, voltou para a casa 12, voltou para a casa 0. Ou que caiu num ostracismo. Se você parar para pensar, você já parou para pensar que poderia ter sido que Jesus tivesse entrado em Jerusalém com o povo gritando Hosana ao filho de Saul? Mas eles entraram cantando, Jesus entrou, eles estavam cantando Hosana ao filho de Davi, não ao filho de Saul. Eu fico constrangido, e aqui eu digo a vocês, eu falo mais do meu coração do que da minha teologia. Eu tenho para mim que quando Samuel vai até Saul e diz: Deus rasgou de ti o reino e vai dar a um que é melhor do que tu, e já achou. Ele não estava falando de um homem perfeito, Davi, porque quem conhece a história de Davi sabe que ele não é perfeito. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que não peca? Não. É um homem que chora quando peca. Um homem segundo o coração de Deus não é um homem que não peca, é um homem que chora quando peca. No dia em que o pecado se tornar alguma coisa natural, com que você conviva sem conflito de consciência, sem angústia, no dia em que você não tiver mais vergonha de Deus,
vergonha de se olhar no espelho, você já se perdeu como pessoa. Você já se perdeu como pessoa. E a nossa integridade é a base da nossa credibilidade. E é na nossa credibilidade que vai se fundamentar o respeito que os outros terão para conosco. Porque Paulo escreve a Timóteo dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo na conduta, no trato, na fé, na boa consciência. Paulo exorta Timóteo muitas vezes dizendo: cuidado, sirva a Deus com uma fé genuína, um coração puro, uma consciência pura, um amor verdadeiro, caráter, gente bonita. O mundo precisa de gente bonita, gente que manifeste a beleza de Jesus Cristo. A Bíblia chama essa gente de irrepreensível. Não troque a sua integridade pelo seu prazer. Porque o prazer sem integridade é um veneno. Não é um prazer. É um veneno. Mata. E sabe o que é matar? É roubar de você o significado existencial. É roubar de você o privilégio de ser protagonista no reino de Deus. Você se torna um espectador. Os outros servem. Você conta histórias dos outros que servem. Você assiste. Não troque. Porque no médio e longo prazo, é na sua integridade que vai se sustentar a sua credibilidade e a oportunidade para você servir e fazer diferença no reino de Deus. Eu não estou falando de popularidade, igreja grande, de ministério bem-sucedido. Eu estou falando de fazer diferença no reino de Deus. Eu estou falando do que os avivalistas chamaram de ser conhecido no céu e temido no inferno. É disso que eu estou falando. Inclusive, eu aprendi que os heróis são populares, os santos são anônimos. Então eu estou falando disso, de fazer diferença no reino de Deus. Meu terceiro conselho, primeiro é: ouça de Deus a sua vocação. O segundo é: cuide da sua integridade. O terceiro é: trabalhe. 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 Sirva. Que palavras extraordinárias do apóstolo Paulo quando ele defende o apostolado dele à igreja de Corinto. Ele diz: naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, disse o apóstolo Paulo. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Não seja indolente.
Não seja preguiçoso. Não caia na armadilha da lei do menor esforço. Quanto eu preciso para passar? Você não estuda para passar. Quem estuda para passar é medíocre. Você não estuda para passar, você estuda para crescer. Você estuda para se qualificar. Você estuda para aprender. Você estuda para ser formado, ser forjado, ser forjada. É para isso que você estuda. Não é quantas faltas eu posso ter no semestre. Isso é mediocridade. Trabalhe. Trabalhe. Diga sim, seja servo. Que palavra extraordinária é essa do apóstolo Paulo? Eles são servos de Cristo, eu também, e muito mais, eu trabalhei mais do que todos eles. Trabalhe. Diligência, disciplina, dedicação. Arregaçar a manga, sair de casa, levantar do sofá e trabalhar. Acordar cedo. Trabalhe. Porque é no trabalho que as portas se abrem. Que história extraordinária de Davi. O pai dele diz o seguinte: vá ao campo levar um lanche para os seus irmãos e me traga notícia dos seus irmãos. Davi foi e voltou do campo como? Voltou rei. Mas por que ele voltou rei? Primeiro, que ele saiu do sofá. Quando o pai dele falou, vai lá, ele falou, vou. Fazer o que, pai? Levar esse biscoito aqui, esse queijo aqui, esse vinho, essas uvas passas, esses damascos aqui, porque a sua mãe fez para os seus irmãos. Pô, que servicinho, os meus irmãos são soldados. E eu sou o quê? Office boy dos meus irmãos. E o pai dele falou, então vá lá. Seja office boy, você é office boy? Então seja office boy. Só que quando ele chegou lá, estava todo mundo de cabeça baixa. Falou, gente, o que está acontecendo aqui, pessoal? Falei, você não viu? Espera aí. Dali a pouco o gigante começa a gritar, tem homem aí? Aí o office boy olha para os soldados e falou, gente, o cara está perguntando se tem homem. Não é verdade? Quando um sujeito pergunta, tem homem aí? Você que é homem tem que dizer, tem. Você pode morrer dali a 30 segundos, mas você não tem alternativa. Você não tem alternativa, você tem que dizer, tem. Então tem. Tem homem. Alguém precisa enfrentar esse gigante. Bom, eu vou. Ninguém aí vai? Eu vou. E ele foi. E diante do gigante ele disse, você vem a mim com pau e espada e tal, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. E a pergunta extraordinária e maravilhosa de Davi é a seguinte, quem é esse incircunciso que ousa levantar a voz contra o Deus de Israel? Quem é esse cara que ousa falar do meu Deus? Isso é, no coração de Davi há um espírito de indignação e um profundo senso de responsabilidade. Quem é responsável pelo problema? Quem está consciente dele. E o coração se mexeu e falou, eu vou. Em outras palavras, ele foi para cumprir uma tarefa. Quando estava lá
uma outra tarefa se apresentou, depois uma outra, depois uma outra, depois uma outra, e você não sabe onde Deus vai levar você quando você se dispuser a trabalhar. Trabalhe. Porque há coisas que você só enxerga quando você chega na esquina. De onde você está, você não enxerga. Então você anda até a esquina, aí você já enxerga mais. Se você andar até a outra esquina, você vai enxergar mais. Tem gente que você só vai encontrar se você estiver alerta. Eu lembro de ter ouvido o testemunho do Silas, jogador de futebol. O Silas disse que o Tele Santana, quando chegava assim uns 15 minutos do segundo tempo, ele olhava para o banco de reservas assim, dava uma olhada, tal. E todos os jogadores da seleção brasileira, com a camisa para fora do calção, a meia arriada, a chuteira mais ou menos calçada, tipo chinelo, desamarrada. Aí o Silas está no banco na Copa do Mundo de 1986, está lá sentado. Quando voltou para o segundo tempo, voltou com a camisa para dentro, meião puxado, chuteira amarrada, aquecido, ficou sentado no banco. Lá para os 15 minutos do segundo tempo, o técnico Tele Santana deu uma olhada para o banco. Quando ele olhou para o banco, o Silas falou: "Eu, professor?" Falou. E o Tele disse: "Vai." Falou: "Foi assim que eu estreiei numa Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira." Trabalhe, meu amigo.